Em março de 2024, uma expedição científica no Oceano Pacífico fez uma descoberta que deixou os especialistas completamente sem palavras. O que eles encontraram a 3.000 metros de profundidade desafia tudo o que sabemos sobre a vida marinha, e talvez sobre a própria história da Terra. Mas essa foi apenas uma das 5 descobertas mais perturbadoras já feitas no fundo do mar. Descobertas que governos tentaram ocultar, que cientistas relutam em discutir publicamente e que podem mudar nossa compreensão sobre quem realmente somos e se estamos sozinhos neste planeta. Você está assistindo ao Fatozilla e hoje vamos mergulhar nos mistérios mais sombrios já descobertos nas profundezas oceânicas. Prepare-se, porque alguma dessas descobertas vão fazer você questionar tudo que você acredita sobre o nosso oceano. E eu garanto, você nunca mais vai olhar para o oceano da mesma forma. Nossa primeira descoberta aconteceu quando o submersível japonês Kuroshio estava mapeando o fundo oceânico próximos às Ilhas Marshall, como parte de um projeto de 3 anos para estudar a atividade vulcânica da região. A expedição, liderada pelo renomado oceanógrafo Dr. Kenji Tanaka, tinha como objetivo mapear fendas vulcânicas para entender melhor a formação das ilhas. Era para ser uma missão científica rotineira, mas em 15 de março de 2024, às 14h47 do horário local, tudo mudou. Quando o submersível atingiu a profundidade de 3.200 metros, o sonar começou a detectar anomalias, formações que não deveriam estar ali. O Dr. Tanaka inicialmente pensou que fosse erro dos equipamentos, mas quando acionaram as câmeras de alta definição, o que viram os deixou paralisados. Estruturas perfeitamente geométricas se estendiam pelo fundo oceânico, numa área de aproximadamente 5 km². Cada estrutura tinha forma hexagonal com 200 metros de diâmetro e altura de 50 metros. Elas estavam dispostas em padrões matemáticos precisos, como se seguissem uma fórmula complexa. Mas o perturbador ainda está por vir. Conforme o submersível se aproximava, as estruturas começaram a emitir uma luz azulada fraca, mas constante. A luminosidade pulsava em intervalos regulares de 7 segundos, criando um padrão hipnótico que se espalhava por toda a formação. A equipe tentou coletar amostras do material, mas algo extraordinário aconteceu. Toda vez que o braço mecânico do submersível se aproximava das estruturas, uma espécie de campo de força invisível o impedia de tocar a superfície. Os instrumentos registravam uma resistência magnética impossível. O Dr. Kenji Tanaka, com 30 anos de experiência em oceanografia, declarou em entrevista exclusiva que em 3 décadas estudando o oceano, explorando as fossas mais profundas do planeta, nunca viu nada remotamente parecido, e que estas são formações naturais, mas que também não conseguiria explicar sua origem usando a nossa ciência atual. As análises de espectroscopias realizadas à distância revelaram algo ainda mais inquietante. O material das estruturas não corresponde a nenhum mineral conhecido na Terra. Sua composição química inclui elementos que nossa tabela periódica não reconhece, como se fossem feitas de uma substância completamente alienígena. Mas aqui a história fica verdadeiramente assustadora. Quando a equipe retornou ao local, 3 semanas depois, as estruturas tinham crescido. Não apenas alguns centímetros, mas metros inteiros. Elas estavam se expandindo de forma ativa, seguindo o mesmo padrão geométrico, como se fossem organismos vivos, seguindo um plano pré-determinado. A descoberta levanta as questões fundamentais. Se essas estruturas estão crescendo, qual é o seu objetivo final? Por que estão no fundo do oceano? E a pergunta mais assustadora de todas: quem ou o que as construiu? Mas as estruturas misteriosas do Pacífico não foram a única descoberta perturbadora de 2024. Em setembro, pesquisadores noruegueses da Universidade de Bergen captaram a imagem de algo que, segundo todos os conhecimentos da biologia marinha, simplesmente não deveria existir. A expedição fazia parte do projeto Absol Life, financiado pela União Europeia, com o objetivo de catalogar formas de vida em profundidades extremas. O submersível Nordic Deep estava explorando o mar da Groenlândia, mais especificamente uma região conhecida como Vale do Silêncio, chamada assim porque raramente se encontra vida marinha ali. Em setembro de 2024, às 2h15 da madrugada, a uma profundidade de 4.500 metros, as câmeras de alta resolução captaram o movimento. Inicialmente, a equipe pensou que fosse um erro técnico ou reflexo das luzes do submersível, mas o que se revelou nas próximas 2 horas mudaria tudo. Uma criatura translúcida de proporções gigantescas emergiu lentamente da escuridão abissal. Com aproximadamente 80 metros de comprimento e 20 metros de largura, seu corpo era completamente transparente, permitindo ver estruturas internas que pulsavam com vida própria.
Todo o organismo da criatura emitia luz própria, não apenas pontos luminosos como conhecemos em outras espécies abissais, mas o organismo inteiro brilhava com uma luz azul esverdeada. Os padrões de luz mudavam constantemente, criando ondas hipnóticas que se moviam da cabeça até a cauda em sequências complexas e aparentemente inteligentes. Mas o que mais assustou a equipe foi o comportamento da criatura. Ao invés de fugir das luzes do submersível como qualquer animal abissal faria, ela se aproximou deliberadamente, e então aconteceu o que jamais foi documentado na história da biologia marinha. A criatura permaneceu imóvel a apenas 10 metros do submersível por exatos 23 minutos e 47 segundos. Seus olhos, estruturas do tamanho de automóveis que pareciam feitos de cristal líquido, ficaram fixos nas câmeras. Não apenas observando, mas como se estivesse analisando ou estudando os ocupantes do submersível. Durante esses 23 minutos, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Os padrões de luz do corpo da criatura começaram a seguir uma sequência matemática. Primeiro a sequência da Fibonacci, depois números primos, como se estivesse tentando estabelecer algum tipo de comunicação baseada em matemática universal. A bióloga marinha Dra. Sarah Mitchell, líder da expedição, relatou posteriormente que foi o momento mais aterrorizante e fascinante de sua carreira. Ela observou que, pela estrutura corporal e complexidade neural, essa criatura deveria ter milhões de anos de evolução, e que não existia registro fóssil de nada parecido. É como se a criatura tivesse aparecido do nada, ou como se tivesse evoluído em um ambiente completamente diferente do nosso planeta. As análises posteriores do material genético coletado da água circundante revelaram DNA com estruturas jamais vistas. Além dos tradicionais pares de base AT e GC, esta criatura possui 2 pares adicionais completamente desconhecidos pela ciência terrestre. Após 23 minutos de observação mútua, a criatura simplesmente desapareceu. Não nadou para longe. Ela desapareceu instantaneamente, como se tivesse desmaterializado. As câmeras de infravermelho não registraram movimento algum. Um momento ela estava ali e no próximo já havia sumido completamente. Esta descoberta levanta as questões fundamentais sobre a evolução da vida na Terra. Se criaturas com essa complexibilidade existem em profundezas, que outras formas de vida inteligente podem estar escondidas nos oceanos? E o mais perturbador ainda, essa criatura demonstrou sinais claros de inteligência superior. Estamos sozinhos na Terra ou dividindo um planeta com seres que apenas agora começamos a descobrir? Nossa terceira descoberta não é visual, mas auditiva, e talvez seja a mais perturbadora de todas. Porque estes sons continuam acontecendo até hoje, ficando cada vez mais intensos e mais próximos da civilização. Desde 1995, uma rede de estações de monitoramento subaquático no Atlântico Norte, operada conjuntamente pela NOAA americana e pelo Instituto Oceanográfico de Woods Hole, capta e analisa sons oceânicos. O objetivo é monitorar a atividade sísmica, migração de baleias e possíveis atividades militares submarinas. Em 8 de janeiro de 2024, às 3h33 da madrugada, todas as 47 estações de monitoramento captaram simultaneamente um som jamais registrado antes. Não era de baleias, não era de atividades tectônicas e não era de nenhuma fonte conhecida pela ciência oceânica. Os sons são descritos pelos especialistas como uma combinação perturbadora entre canto gregoriano e frequências eletrônicas sintéticas. Imagine vozes humanas cantando em harmonias impossíveis, misturada com tons que parecem ser gerados por máquinas de tecnologia desconhecida. O mais inquietante é a precisão temporal. Os sons acontecem sempre exatamente às 3h33 da madrugada e duram precisamente 7 minutos e 14 segundos, nenhum segundo a mais e nenhum a menos. Esta precisão matemática é impossível em fenômenos naturais. O Dr. Robert Chen, especialista em acústica submarina do MIT, passou meses analisando as gravações. Suas descobertas são assustadoras. Os sons contêm frequências que não deveriam poder se propagar na água do mar. Algumas frequências estão abaixo do limite físico de propagação acústica em meio aquático. É como se as leis da física tivessem sido violadas. Mas aqui está o que mais perturba os cientistas. Os sons estão se intensificando. Em janeiro, eram quase inaudíveis, registrados apenas pelos equipamentos mais sensíveis. Em dezembro, já podiam ser ouvidos por mergulhadores a profundidade de 200 metros. A intensidade dobra a cada mês. E existe algo ainda mais assustador. Os sons estão se movendo. O epicentro da gravação migra aproximadamente 50 km por semana,
seguindo uma rota específica em direção às costas habitadas do continente americano e europeu. É como se algo estivesse se aproximando da civilização humana. Diversas teorias foram propostas: atividade vulcânica submarina, experimentos militares secretos, migrações de espécies desconhecidas, mas nenhuma explica a precisão temporal, a complexidade harmônica ou o padrão de movimento direcionado. Em novembro de 2024, pesquisadores descobriram algo que mudou tudo. Usando técnicas avançadas de análise espectral, eles encontraram padrões ocultos nos sons, sequências matemáticas complexas, como se fossem mensagens codificadas. Mas o mais perturbador ainda é que algumas dessas sequências correspondem a coordenadas geográficas. As coordenadas apontam para locais específicos no fundo oceânico, onde outras anomalias foram detectadas, lugares onde o fundo marinho apresenta temperatura anormalmente alta, campos magnéticos distorcidos e onde equipamentos eletrônicos falham sistematicamente. O que mais assusta é a reação dos governos. Inicialmente, as gravações eram públicas, disponíveis para qualquer pesquisador. Mas em outubro de 2024, toda a informação foi classificada como segurança nacional máxima, porque governos de diferentes países, frequentemente em conflitos, concordariam em ocultar dados científicos. A teoria mais assustadora, sussurrada em círculos científicos, mas nunca publicada oficialmente, é que os sons não são aleatórios. Eles podem ser uma forma de comunicação, ou pior, uma forma de preparação. Mas preparação para quê? Essa é a pergunta que ninguém quer responder publicamente. Em dezembro de 2024, uma descoberta arqueológica submarina não apenas desafiou nossa compreensão da história humana, mas praticamente a destruiu por completo. O que foi encontrado no fundo do Mediterrâneo pode provar que nossa cronologia de civilização está completamente errada. A Expedição Internacional Mediterranean Deep Story reuniu arqueólogos marinhos de 12 países. O objetivo era mapear sítios arqueológicos conhecidos, que foram submersos pelo aumento do nível do mar ao longo dos milênios. Em 3 de dezembro, enquanto exploravam uma área a 2.800 metros de profundidade, aproximadamente a 400 metros a sudoeste de Creta, o sonar de alta resolução detectou estruturas geometricamente impossíveis, estruturas que não deveriam existir em nenhum lugar da Terra, muito menos no fundo do mar. O que as câmeras revelaram desafia qualquer conhecimento arquitetônico humano. Uma cidade inteira, perfeitamente preservada, com construções que parecem ter sido projetadas por uma civilização com conhecimento de física e engenharia muito superior ao nosso atual. A estrutura central é uma pirâmide invertida gigantesca, com 300 metros de altura e a base do topo de 500 metros quadrados. Ela está perfeitamente suspensa, com a ponta tocando o fundo oceânico e a base apontando para cima. Não há pilares de sustentação visíveis. É fisicamente impossível. Ao redor da pirâmide central, dezenas de torres em espiral se elevam do fundo marinho. Cada espiral segue uma progressão matemática baseada na proporção áurea, mas com modificações que nossa matemática ainda não consegue compreender completamente. O material de construção é outro mistério. Análises espectrográficas indicam uma substância cristalina, que não se degrada na água do mar. Após milhares de anos submersa, as estruturas permanecem perfeitamente intactas, sem sinais de erosão ou corrosão. Aqui começam as contradições históricas que assombram os arqueólogos. A datação por carbono 14 do material orgânico encontrado no local indica que essas estruturas têm mais de 12 mil anos. Segundo nossa cronologia oficial, nenhuma civilização da época tinha tecnologia para construções tão complexas, muito menos em tal profundidade oceânica. As paredes das estruturas estão cobertas por símbolos e escritas que não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido. Linguistas e epigrafistas de todo o mundo tentaram decifrá-los, mas os símbolos seguem padrões lógicos completamente alienígenas ao pensamento humano. Mas o mais perturbador ainda são as evidências de que toda a cidade foi submersa instantaneamente. Objetos do cotidiano foram encontrados em suas posições originais, como se os habitantes tivessem simplesmente desaparecido em um momento. Mesas ainda possuem utensílios, bibliotecas conservam pergaminhos em substâncias impermeáveis desconhecidas. Dentro das estruturas foram descobertos dispositivos que parecem ser máquinas, mas sua função é incompreensível. Cristais dispostos em padrões geométricos complexos, conectados por filamentos de um metal que conduz energia mesmo após milênios submersos. O mais assustador é que algumas dessas máquinas ainda funcionam. Elas emitem campos energéticos que interferem com todos os equipamentos eletrônicos modernos. Submersíveis pedem o controle ao se aproximar,
câmeras falham e sistemas de comunicação são bloqueados. Em janeiro de 2025, a descoberta mais perturbadora foi feita. Restos mumificados dos antigos habitantes foram encontrados em uma câmara central, mas estes não são humanos como conhecemos. Possuem estrutura óssea similar à nossa, mas com diferenças significativas: crânios 30% maiores, estruturas ósseas mais densas e o mais inquietante, evidências de modificações que parecem ser artificiais. Esta descoberta questiona tudo o que sabemos sobre a evolução humana e o desenvolvimento da civilização. Se uma sociedade tecnologicamente avançada existiu há 12 mil anos, onde estão os outros vestígios? Por que não temos registro histórico dessa civilização? E a pergunta mais assustadora: o que causou seu desaparecimento súbito? Alguns pesquisadores propõem que esta civilização foi vítima de uma catástrofe global, que apagou quase todos os vestígios de sua existência. Uma catástrofe tão devastadora que apenas estruturas submersas sobreviveriam. Mas que tipo de evento poderia ser tão destrutivo e ao mesmo tempo tão seletivo? Nossa última descoberta é talvez a mais inquietante de todas, porque representa algo que não deveria existir em nosso planeta segundo qualquer conhecimento científico atual. Um objeto que desafia não apenas nossa compreensão da física, mas a nossa compreensão da realidade. Em novembro de 2024, a expedição conjunta sino-americana Mariana Deep Exploration estava conduzindo um mapeamento mais detalhado já realizado da Fossa das Marianas. Usando tecnologia de submersível de última geração, a equipe pretendia atingir profundidades nunca antes exploradas. A 11.034 metros de profundidade do ponto mais profundo conhecido da Terra, o sonar detectou uma anomalia, um objeto perfeitamente esférico de 15 metros de diâmetro, feito de um metal que refletia as ondas sonares de maneira impossível. O objeto estava flutuando a exatos 50 centímetros do fundo oceânico, sem qualquer suporte visível. Não havia cabos, pilares ou qualquer explicação física para sua suspensão. Era como se estivesse desafiando a gravidade em um ambiente onde a pressão da água deveria esmagar qualquer estrutura conhecida. Análises espectrográficas revelaram que a esfera é feita de um metal que não existe na tabela periódica. Sua estrutura atômica apresenta características que nossa física considera impossíveis. Átomos com número de elétrons que não seguem as leis da mecânica quântica como as conhecemos. Quando os pesquisadores tentaram se aproximar com o submersível, algo extraordinário e aterrorizante aconteceu. A uma distância exatamente de 100 metros do objeto, todos os equipamentos eletrônicos falharam simultaneamente. Sistemas de navegação, comunicação, propulsão, tudo parou de funcionar instantaneamente. As últimas imagens captadas antes da falha total dos equipamentos mostram a esfera emitindo pulsos de energia que distorcem o próprio espaço ao redor. A água parece se comportar de maneira anômala, criando ondas que se movem em direções impossíveis, como se a gravidade local estivesse sendo manipulada. O submersível Challenge Deep ficou à deriva por 6 horas, completamente sem energia, enquanto era lentamente arrastado pela corrente abissal. Apenas quando se afastou além dos 100 metros do objeto, os sistemas misteriosamente voltaram a funcionar, permitindo o retorno à superfície. Uma segunda expedição foi organizada 3 semanas depois, desta vez com equipamentos especialmente blindados contra interferência eletromagnética. Mas quando chegaram ao local exato, o objeto havia desaparecido. Não havia vestígios de sua presença. Era como se nunca tivesse existido. Imediatamente após o retorno da primeira expedição, o governo americano classificou toda a informação como ultra secreta. Todos os membros da equipe foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade sob pena de prisão perpétua. As informações que temos vieram de um vazamento anônimo de um cientista da expedição, que arriscou sua liberdade para revelar a descoberta ao mundo. Segundo sua declaração, o público tem o direito de saber que encontramos algo que não deveria existir em nosso planeta. Algo que sugere que não estamos sozinhos e que tecnologias inimagináveis podem estar operando em nossos oceanos. As teorias sobre a origem do objeto variam desde tecnologia militar ultra secreta até artefatos de civilizações antigas perdidas. Mas a teoria mais perturbadora, sussurrada nos círculos científicos mais fechados, é que o objeto pode ser de origem extraterrestre, uma sonda ou um dispositivo de monitoramento de uma inteligência não humana. Se esta teoria estiver correta, as implicações são assustadoras. Significa que nossa civilização pode estar sendo observada e estudada há um tempo desconhecido, que nossas tecnologias mais avançadas são primitivas comparadas ao que existe nas profundezas oceânicas, e que talvez nunca tenhamos estado realmente sozinhos na Terra.
5 descobertas que desafiam nossa realidade. Estruturas impossíveis crescendo no fundo do Pacífico, criaturas inteligentes demonstrando conhecimento matemático avançado, sons misteriosos se aproximando da civilização humana, ruínas de uma civilização tecnologicamente superior que existiu milênios antes do que consideramos possível, e objetos que manipulam as próprias leis da física. O oceano cobre 71% do nosso planeta, mas conhecemos pelo menos 5% dele. Exploramos mais o espaço sideral do que as profundezas do nosso próprio oceano. E agora, essas descobertas nos mostram que talvez seja melhor assim. Talvez existam coisas nas profundezas que não estamos preparados para enfrentar. Estas descobertas levantam questões que vão ao cerne da nossa existência. Estamos realmente sozinhos na Terra? Nossa história é completa? Ou existem capítulos inteiros que foram apagados? E que outras inteligências podem estar compartilhando o nosso planeta, nos observando das profundezas inacessíveis? Se essas 5 descobertas foram feitas em apenas um ano, imagine o que mais está escondido nas profundezas oceânicas. A pergunta mais assustadora de todas: será que essas descobertas são coincidência? Ou será que algo nas profundezas decidiu que é hora de se revelar? A próxima vez que você olhar para o oceano, lembre-se que você está olhando para o maior mistério não resolvido do nosso planeta. Um mistério que pode conter as respostas sobre quem somos, de onde viemos e se estamos preparados para descobrir que nunca estivemos sozinhos. Você está no canal Fatozilla e aqui o mistério nunca termina.